Meus amigos, episódio 8 de Ahsoka. Chegamos ao final da temporada e, ao que tudo indica, vamos ser bem sinceros aqui, mano, vai ter uma segunda temporada, não temos nada confirmado no dia que esse vídeo tá sendo gravado e no dia que esse vídeo tá saindo, mas o tanto de coisa que a série deixou em aberto já deixa meio implícito que, bom, vai ter uma segunda temporada. Vamos comentar o episódio 8 de Ahsoka, lembrando que essa review aqui é tudo com spoilers, tá bom? Então se você não assistiu, vai lá no Disney Plus, assiste, depois você volta. Não quero estragar sua experiência, então já tô te avisando. Deixa eu já passar uns recados. Como é que vai funcionar a cobertura do final de Ahsoka aqui no canal? Hoje, vocês estão assistindo agora a review. Se você tá assistindo esse vídeo no dia do lançamento, lembra que amanhã, quinta-feira, 7 horas da noite mais ou menos, rola a nossa live comentando o episódio. Vai sair também um vídeo review sem spoilers e depois um vídeo maiorzão review com spoilers, mais pro final de semana aí, e vai ter uma minutagem gigantesca pra gente falar tintim por tintim tudo o que rolou, o que a gente achou, o que a gente deixou de achar. Pode ser que seja até uma live, inclusive, mas eu vou deixar no ar aí. E também no decorrer da semana vão sair outros vídeos comentando várias outras coisas que o episódio for trazendo pra gente, a gente vai expandindo isso em outros vídeos. Então, mano, fica atento, tá? Se inscreve no canal pra você não perder e deixa um like também, fortalece muito o meu trampo. Bora lá comentar o episódio 8, chamado O Jedi, a Bruxa e o Senhor de Guerra. Esse episódio foi escrito pelo Filoni, que escreveu a série inteira, é o showrunner da série, e foi dirigido pelo Rick Famuyiwa. O Rick Famuyiwa dirige The Mandalorian desde a segunda temporada, não sei se na primeira ele dirige de cabeça que agora, mas foi por aí. E também na terceira temporada ele passa para o papel de produção também, então ele assina lá junto com o Favreau, e dirigiu também o final de The Mandalorian, que eu não gostei muito. Então quando eu vi que o Rick Famuyiwa ia dirigir o final de Ahsoka, eu fiquei meio, ok. Ele é um diretor muito bom. Um dos meus episódios favoritos de The Mandalorian, que é aquele onde o Din Djarin e o Mayfield vão atrás dos Imperiais, tal, e rola toda aquela parada da Operação Cinzas, é um dos meus episódios favoritos de The Mandalorian, mas o final de The Mandalorian eu achei meio truncado no sentido de direção mesmo. Só que nesse episódio de Ahsoka ele mandou muito bem. Tinha uns planos meio estranhos com a Sabine, o Ezra e a Ahsoka só desviando o tiro e só tinha eles em quadro, nem parecia que eles estavam no mesmo lugar dos Night Troopers, mas quando rolava o quebra-pau mesmo, eu gostei bastante. Então ele mandou bem, meio que tirou essa ressalva que eu tava dele dirigir épicos episódios finais, porque a gente sabe que o final de temporada é sempre muito explosivo, cheio de ação, cheio de corre-corre, é bem difícil de lidar com isso, mas o Rick Famuyiwa mandou muito bem. O episódio 8 de Ahsoka começa onde terminamos o episódio passado, com aquele carregamento, aqueles caixotes misteriosos sendo colocados na Quimera, então colocou tudo, o Thrawn fala, beleza, vamos embora, desce o olho de Sion aí, vamos dar o vazare, enquanto, mais uma vez, ele fica mandando resistências, assim, tipo barreiras pra Ahsoka não chegar nele. Mais uma vez é importante ressaltar que ele deixa sempre clara essa questão de falta de recursos. Então, por exemplo, vai lá e manda 2 TIE Fighter. Ele poderia ter mandado mais, mas ele tá economizando recurso mesmo, ele tá bem precário, inclusive. Os próprios Night Troopers que vão até a Ahsoka, a Morgan fala, deixa isso declarado, eles se voluntariaram. O que casa muito com aquilo que nós vimos na apresentação do Thrawn, quando ele chega andando e os Night Troopers vão gritando Thrawn, Thrawn, Thrawn. É uma coisa meio ritualística assim mesmo, eles estão devotos ao Thrawn. Agora tivemos a confirmação também que os Night Troopers não eram zumbis, eles se tornaram, mas eles eram troopers normais que foram ali modificados com faixas das Irmãs da Noite, mas eles viraram zumbis depois. Isso é uma coisa que o episódio respondeu de uma maneira bem visual, inclusive, porque primeiro eles estão normais, e quando eles são ressuscitados, eles andam como zumbis e tem os olhos verdes, tá, a fumacinha saindo deles. Então eles não eram zumbis, mas foram trazidos de volta. Isso é uma coisa bem interessante, eu sei que eu tô pulando muito, mas cara, é o último episódio, vocês sabem que a review vai ser bem dinâmica, assim, mas vamos cobrir o episódio inteiro, fica tranquilo. Esse é o grande poder das Irmãs da Noite na real, porque beleza, elas são usuárias do lado sombrio, magia verde e tal, mas o grande trunfo delas, isso nós vimos lá em Clone Wars também, é que elas conseguiam ressuscitar ali as suas irmãs mortas como zumbis. Inclusive usaram isso na batalha contra os separatistas. Só que isso não era limitado apenas às Irmãs da Noite mortas, entende? Nesse livro aqui, que nós comentamos já nas reviews, né? Nesse livro aqui...
Calma lá, peraí. Aqui, ó, nesse livro Battle Scars, que é com a galera dos games, né? O Cal Kestis, a Merin. Esse livro se passa entre os jogos Fallen Order e Survivor. A Merin é uma irmã da noite. Tem uma hora que eles estão ali numa prisão, tal, pra resgatar um personagem X. E ela levanta os troopers e os guardas da prisão que eles mataram pra lutar contra o quinto irmão que tá ali com os seus Purge Troopers. Então já tínhamos confirmado no cânone que o poder das Irmãs da Noite de ressuscitar outros seres como zumbis não é só para Irmãs da Noite mortas. Esse é o grande trunfo delas e eu achei legal eles terem trazido isso para o último episódio, porque é algo realmente impactante, cara. São troopers zumbis. Se isso não é maneiro, cara, eu não sei mais o que é maneiro pra você, sinceramente. Aproveitando esse gancho sobre as Irmãs da Noite, eu achei muito interessante elas darem poderes pra Morgan, porque já vimos, inclusive esse episódio tem a grande revanche. Lembra, segunda temporada de The Mandalorian, quando a Ahsoka faz a sua estreia em live action, ela tá lutando contra a Morgan junto com o Din Djarin. E a Morgan não demonstrava ter poderes, então ela era uma Irmã da Noite sobrevivente, mas ela não tinha poderzinho. Isso também é comum, né? Vemos em Clone Wars que muitas das Irmãs da Noite eram tipo ninjas, elas não tinham magia, tal, o lado sombrio da força. Só que as grandes mães, assim como a mãe Talzin fez lá em Clone Wars, elas fazem um ritual pra dar poder pra Morgan. A Morgan até faz um juramento, né, se tornando uma Night Sisters com poderes. E lá em Clone Wars a gente viu a mãe Talzin, por exemplo, fazendo isso com o Savage Opress, que é o irmão, entre aspas, ali do Maul. O Savage era um irmão da noite, né, um macho da espécie ali do grupo. Elas pegam ele e fazem um ritual onde ele fica enorme de forte e também consegue acesso à força. A magia das Irmãs da Noite, elas têm esse poder de fazer coisas não naturais, aí fazendo uma rima do que o Palpatine fala na Vingança do Sith sobre poderes do lado sombrio. Poderes do lado sombrio conseguem mesmo fazer essas coisas mega bizarras, e como as Irmãs da Noite usam uma variação disso, faz sentido elas passarem poder pra Morgan. E vamos combinar que a Morgan precisava desses poderes para bater de frente com a Ahsoka. E não só com poderes, ela ganha uma espada, a Lâmina de Talzin. Talzin é o nome da mãe Talzin, líder das Irmãs da Noite, lá de Dathomir. E justamente em Clone Wars ainda, o Filoni tá muito nessa brisa de se autorreferenciar, né? A mãe Talzin faz justamente essa espada pegando fogo verde. Eu acho que a empunhadura ali ficou meio diferente, mas se não é a mesma espada, é uma muito parecida. Mas é uma ótima referência, tendo em vista que a mãe Talzin lutou contra o Mace Windu, espada contra sabre de luz roxo. Numa luta incrível, inclusive, na 6ª temporada de Clone Wars. Esse episódio tem muita coisa. Finalmente tivemos algumas explicações sobre essa relação conturbada. Assim, eu não gostei muito que foi meio que falado e não mostrado, porque a gente descobriu mais ou menos o que rolou entre a Ahsoka e a Sabine. A gente não viu literalmente o que rolou, mas a gente descobriu qual foi a linha de raciocínio do porquê que as duas tretaram. Lembra, elas estavam tretadas, era uma relação mestre-aprendiz mega conturbada. Ah, tivemos atualização da linha do tempo também. Pera aí que eu já vou voltar nisso. É muita coisa, galera. Foi mal. Deixa o like no vídeo, tá? Por favor, fortalece meu trampo aí. Quando o Ezra tá montando o seu novo sabre com o Huyang, a gente já vai falar disso ainda, o Huyang fala que a Ahsoka e a Sabine tretaram, que justamente após o expurgo de Mandalore, a Noite de Mil Lágrimas, a Ahsoka começou a questionar se a Sabine não estava treinando para ir pro caminho errado, entende? Para usar os poderes e a habilidade Jedi, o treino Jedi, para vingança. E isso seria, bom, basicamente a porta de entrada para Sabine cair pro lado sombrio. Então a Ahsoka parou de treinar a Sabine por causa disso, pensando que, bom, ela pode querer se vingar porque o Império explodiu Mandalore, matou a família dela, ela vai ser uma Jedi do mal, ela pode virar uma, sei lá, uma Jedi caída, alguma coisa assim. A lógica faz muito sentido, e como eu falei, tivemos uma atualização da linha do tempo do cânone agora, porque, bom, já tínhamos visto em The Mandalorian o que foi a Noite de Mil Lágrimas, mas não sabíamos exatamente quando isso rolou. A gente sabia por causa do final de Rebels, que foi durante a guerra contra o Império ali, a Guerra Aberta, os filmes 4, 5 e 6 da trilogia clássica, porque o final de Rebels acaba ali bem próximo do lançamento da primeira Estrela da Morte. E ali os Mandalorianos, liderados pela Bo-Katan, estão se revoltando contra o Império, se virando contra o Império. Então o expurgo, a Noite de Mil Lágrimas, ocorreu em algum momento ali junto com a trilogia original. Agora o Huyang fala, ele verbaliza, perto do final da guerra. Então agora a gente coloca o expurgo mandaloriano próximo ali ao retorno de Jedi. Ou seja, quando começou a Guerra Aberta contra o Império, os Mandalorianos também estavam lutando contra o Império, e no final da guerra, provavelmente, cara, agora é chutômetro, mas após o filme 5, o Império, como foi pra cima dos rebeldes, deve ter ido pra cima também dos Mandalorianos com tudo, bombardeando tudo e matando quase todos os Mandalorianos. Então agora a gente tem certinho na linha do... certinho assim, né? Tipo, estimado
perto do Retorno de Jedi, o que é algo muito importante pro cânone, pelo menos pra gente que é nerdola. Ezra Bridger, no episódio passado, não pegou o sabre de luz de Sabine, que na verdade era o dele, que ele deu pra ela, mas agora é o sabre dela, e ele montou um novo sabre, olha só. E muito mais interessante do que ele pegar o sabre dele de volta. Ele montou um sabre azul, a mesma cor que o Kanan usava, e usando a peça, que era a peça irmã do sabre do Kanan. O próprio Huyang fala isso, né? Eu ajudei ele a montar o sabre, ele usou essa peça, eu só tinha duas, uma ficou com ele e agora essa fica com você. É muito bonito isso, é muito simbólico, a série inteira fala sobre relação mestre e aprendiz. O Ezra e o Kanan, nós vimos em Rebels, né? Foi uma relação bem forte, muito complicada também, mas muito firme e muito simbólica. E isso é uma coisa que é de praxe no universo de Star Wars, assim. Sempre um padawan ou um aprendiz vai montar um sabre de luz se baseando no seu mestre. Eu cito sempre, por exemplo, o sabre do Luke. O sabre verde do Luke é muito parecido com o sabre do Obi-Wan. É uma coisa bem comum mesmo nessa relação entre mestre e aprendiz dentro do cânone. Eu gostei do momento que o Ezra pergunta pro Huyang, né? Quantos anos você tem, parça? O Huyang fala, mano, eu ajudei quase todos os padawans da Ordem Jedi a montar os seus sabres. Vale lembrar que a gente viu que nesse livro aqui, Star Wars Timelines, eles confirmam que o Huyang tem aproximadamente 25 mil anos e foi criado junto, ou bem próximo, com a criação da Ordem Jedi. E ele tem a memória de todos os sabres que ele montou. Isso é muita coisa, eu sempre vou reafirmar isso aqui no canal, porque eu acho muita coisa, tipo, muito mesmo. Ao mesmo tempo que ficamos sabendo o porquê rolou aquela rusga, né, porquê que rolou a separação, tivemos agora, finalmente, a redenção, a junção novamente de mestre e aprendiz, de Sabine e Ahsoka. Onde a Ahsoka mostra o crescimento dela e o aprendizado dela naquela luta, naquele confronto com o Anakin no Mundo Entre Mundos. O meu mestre nunca desistiu de mim, ele sempre ficou ao meu lado. Isso é a true da true mesmo, tipo, isso é muito verdade. Lá em Clone Wars, quando a Ahsoka é acusada de bombardear uma parte do Templo Jedi, que é por isso que ela sai da Ordem Jedi, né? Bombardeiam o templo, ali um pedaço do templo, e armam pra ela, e a Ordem Jedi já bota ela como culpada. O único que ficou do lado dela e buscou o verdadeiro culpado foi o Anakin. O Anakin saiu caçando a galera no submundo, caçou a Ventress e tal, e achou o culpado, que era a Barry Zoff, uma amiga da Ahsoka, e inocentou a Ahsoka depois, mas aí ela sai da Ordem Jedi porque a Ordem Jedi inteira se virou contra ela. Então ela verbalizar isso é muito bom, porque a gente ficou falando muito sobre o legado, tal, a Ahsoka e Anakin, os caminhos que ela pode seguir, ela não é igual ao mestre dela, mas ao mesmo tempo é legal ver ela verbalizando que, por mais que Anakin seja Vader, quando ele era mestre dela, ele sempre ficou ao lado dela, e ela aprendeu isso agora passando pra Sabine. Eu sempre vou ficar ao seu lado. Perdendo justamente aquele medo que ela sentiu quando rolou o expurgo de Mandalore. Cara, essa mina aí vai pro lado sombrio, ao invés de ajudá-la, de treiná-la, a Ahsoka saiu fora, a Ahsoka ficou com medo. Por isso que eu queria que isso fosse mostrado e não, tipo, só falado, porque é uma coisa interessante, é uma relação mestre-aprendiz, onde o mestre vê que o lado sombrio tá crescendo no seu aprendiz e fica em choque. Onde será que eu já vi isso, hein? Nos Últimos Jedi? Luke e Ben Solo? O mestre vendo que as trevas estão crescendo ali no seu aprendiz e não sabendo lidar com isso direito? Olha só que coisa. Olha só esse ciclo aí. Ao mesmo tempo é legal a Ahsoka verbalizar pra Sabine que essa questão de ser um Jedi é legal ter um sabre de luz, é realmente a arma de um Jedi, representa um Jedi visualmente, mas não é o que faz um Jedi ser um Jedi, entende? Eu lembrei direto do último episódio de Forças do Destino, que é uma série de curtinhas bem legais que tem na Disney Plus, que passava nos comerciaizinhos do canal da Disney e foi pra Disney Plus, tem no YouTube também. O último episódio da segunda temporada é um treino da Ahsoka e do Ezra durante ali a época de Rebels, onde ela pega o cristal Kyber do Ezra e joga fora e faz ele confiar na força. Então ele vai desviando dos ataques dela com o de olho fechado, sentindo a intenção e ao mesmo tempo caçando o cristal Kyber usando a força. Porque ele fala, tipo, eu sou muito poderoso com meu sabre e tal. Ela, tá, então sem o sabre você não é poderoso? E joga o cristal Kyber fora e tenta atacá-lo. Porque justamente como o Ezra falou no episódio passado, a força é o grande aliado dos Jedi. Sabre de luz é legal, sabre de luz é maneiro, mas o Jedi tem que estar em sintonia com a força. É justamente nesse momento que elas fazem as pazes que a Sabine finalmente consegue manifestar seu acesso à força. Primeiro lá correndo e ajudando a porta a abrir, e depois literalmente puxando o seu sabre usando a força. Agora escancarado, sim, Sabine tem acesso à força, mesmo que baixo, como eles deixam claro a série inteira, mas agora sim ela tem domínio dos seus poderes. Pelo menos é isso que eles dão a entender. Ao mesmo
tempo que é legal ver o Thrawn estrategista, é legal ver a Ahsoka passando por tudo que ele joga em cima dela. Então ele faz a Quimera Rainfire, assim, né? Tipo, atirar de cima, tal, bombardear eles com os lobos, não dá certo. Os Troopers, que foram voluntários, também não deu certo. E tivemos um Thrawn frio e calculista, onde ele olha pra Morgan, que é a sua grande fiel. A mina veio de outra galáxia pra buscar o cara e foi meio que descartada. Ela ganhou poderes, mas ele olha pra ela e fala, mano, preciso ganhar mais tempo. E olha pra ela, e ela sabe o que ela tem que fazer. E é legal que nesse momento a lealdade dela dá uma mudada, porque ela sempre foi leal ao Thrawn. Ela entrou no Império justamente por causa dele, não porque ela gosta do Império. É porque ele tava lá e ele, bom, foi esse mestre pra ela. Mas quando ela vai se sacrificar lutando contra a Ahsoka, ela fala por Dathomir. Porque justamente as Irmãs da Noite, as Grandes Mães, estão indo para Dathomir. Dathomir é o planeta das Irmãs da Noite na galáxia que conhecemos. A morte delas foi ali, a mãe Talzin ficava ali. Ali é o planeta sede delas dentro da galáxia que conhecemos, né? Agora vimos que elas vieram de Perídia, ou Perideia, como você quiser pronunciar, mas Dathomir era meio que a casa delas na galáxia comum. Vamos dizer assim, na galáxia, nossa galáxia, no sentido de cânone de Star Wars. Então ela sabe que o plano é levar as Irmãs da Noite para lá, que provavelmente elas vão reerguer a ordem ali, o clã das Irmãs da Noite. Ordem não, né? O clã das Irmãs da Noite. Então, provavelmente aqueles caixões são de fato Irmãs da Noite mortas, assim. Bem provável que seja isso. Apesar de que a série não deixa explícito isso, mas como eles chegam em Dathomir, deixando elas lá, a carona delas foi essa, né? O trato deles foi esse. Me tira daqui e me leva pra Dathomir. Então, provavelmente o clã das Irmãs da Noite, que estava acabado, provavelmente vai voltar agora. E finalmente a Ahsoka e Sabine aprenderam a lição. Elas não se separaram. A Sabine empurra o Ezra, aquela cena lindíssima. Eu tava assistindo, eu verbalizei isso de maneira vocal mesmo. Cara, isso aqui vai ser muito bom. Quando o Ezra vai pular, pula usando a força e a Sabine joga ele pra cima. Cara, que louco ver isso em live action. Doideira demais, mas ela fica pra trás com a sua mestra. Ela podia ter muito bem ido embora com o Ezra, mas ela joga o Ezra na Quimera e volta pra ajudar a Ahsoka. Porque justamente essa era a missão da Sabine. Ela foi lá, missão assim, pessoal, né? Ela foi lá trazer o Ezra de volta. Não necessariamente ela teria que voltar junto com ele. Mas a ideia dela era, preciso trazer o Ezra de volta em casa. E o reencontro dele com o Chopper, com a Hera, foi muito lindo. Só que como Ezra voltou, o Thrawn também voltou. Ou seja, agora os remanescentes do Império têm o seu líder. A luta da Ahsoka contra Morgan, meus amigos, finalmente um confronto longo com planos extensos. Tem ali uns cortezinhos, mas não é aquela coisa frenética que fica girando em volta, cortando a cada segundo. Tem uma hora que a câmera até vai pra trás e elas ficam andando e lutando, uma coreografia lindíssima. Cara, isso sim é uma luta. Mano, que luta incrível. E, inclusive, o sabre da Ahsoka quebrou. Então, agora ela tá com um sabre branco e com a lâmina de Talzin, que ficou com ela. Ficou com ela. Eu achei legal que quando o Thrawn vai saltar, ele pede pra bombardear o santuário ali, o templo. Fortaleza, esse é o termo. E as Irmãs da Noite não gostam não, porque é a fortaleza delas. Elas fazem uma cara tipo, pô, precisava disso? Então, assim, o que fechou e o que não fechou. Ezra voltou pra casa, fechou. Thrawn voltou para a galáxia conhecida, também fechou. Duas pontas fechadas. Morgan morre na luta contra a Ahsoka, não tinha o que fazer, elas iam acabar ficando presas lá mesmo. Não tinha como a Ahsoka deixar a Morgan viva. Entendo a lógica. Eu achei por alguns momentos que ela não ia matar a Morgan, mas agora ela matou de vez. Numa luta interessantíssima, Jedi contra a Irmã da Noite. Pipi Pichu, que treta ótima, é uma coisa que eu tava pedindo pra botarem no cânone há muito tempo, uma treta, faltou mais poderzinho? Faltou mais poderzinho, mas a treta em si foi muito interessante. Mas então beleza, a Morgan também, passaram ela, já era. Shin-Hati apareceu ali no finalzinho, ela e o Baylan, a Shin agora vai ser líder dos bandidos ali, dos Tusken Riders, bandidos com roupa de samurai. Ela provavelmente vai liderá-los, o que eu acho uma boa lógica. A gente tinha chutado que ela ia voltar pro lado da luz, que ela ia treinar alguma coisa, mas não voltou não, vai ficar lá com os bandidos mesmo liderando eles. Mas agora, Perideia, como você quiser pronunciar, vai virar um grande centro ali de combates, porque a Ahsoka está lá com a Sabine, estão vivendo ali junto com os Noti, o Baylan está na sua jornada, né? Lembra que toda a caminhada do Baylan foi para chegar em Perídia
ir procurar um poder que estava chamando por ele, algo que estava chamando por ele, até se separou da Shin por causa disso. Ainda não sabemos o que é, porque ele ainda está andando, literalmente mostra ele só andando e olhando para o horizonte, mas o lugar onde ele está, temos 3 estátuas esculpidas naquelas montanhas. Dá pra gente ver logo atrás dele o pai, ali na direita o filho, e aqui na esquerda é o corpinho da filha, só que com a cabeça arrancada. Sim, senhoras e senhores, os deuses mortes estão presentes mais uma vez. E não só aí, porque a Ahsoka vê a Morai, a corujinha que teoricamente estaria sempre acompanhando ela, a Morai está ali. E isso é o grande cliffhanger para uma segunda temporada de Ahsoka, porque agora está confirmado que o que o Baylan procura tem a ver com os deuses mortes. Cara, o que mais me intriga é que o Baylan tá olhando pro horizonte. Dá pra ver uma luzinha piscando lá na frente, um ponto de luz. Curioso, né? Os deuses mortes, ou só mortes, porque a gente chama eles de deuses, porque eles são entidades da força, mas basicamente deuses mesmo. Eles aparecem lá em Clone Wars. Recentemente a gente tá falando bastante sobre eles, né, aqui no canal, justamente porque a Ahsoka está ligada aos mortes, mas o que acontece lá em Clone Wars, bem passando assim, bem por cima. Essas entidades, eles pegam Anakin, Obi-Wan e Ahsoka no meio de uma missão e levam eles para Mortes, o planeta Mortes, que é um planeta que fica fora do espaço-tempo, tal, uma doideira. E essas 3 entidades são entidades totalmente ligadas à força. Então temos o pai, que seria o equilíbrio, o filho, que é o lado sombrio, e a filha, que é o lado da luz. Justamente porque estávamos em Clone Wars, durante as guerras clônicas, o lado sombrio estava se descontrolando, porque, bom, é uma guerra, ódio, raiva, tal, é uma coisa que alimenta o lado sombrio. Então o pai puxa os 3 e pede para que o Anakin, que é o escolhido, né, contenha os 2, porque o pai tá ficando velho e o Anakin, teoricamente, teria que pegar o lugar do pai nesse arco dos mortos aí. O Anakin até consegue segurar os 2 e pá, mas como a gente já tinha conversado aqui, vê os recaps que nós fizemos para a série da Ahsoka. Esse arco de mortes tem muita coisa acontecendo por lá, porque justamente o filho quer sair dali. Quem mantém o filho preso, o lado sombrio, preso ali, a personificação do lado sombrio é o pai. Só que o pai tá ficando muito fraco e o filho tá ficando muito forte. O lado sombrio tá muito forte. O filho, inclusive, pega a Ahsoka, entra na mente dela, faz ela ficar do mal e faz ela ficar totalmente do lado sombrio. Ela luta contra o Anakin, inclusive, só que ele vai drenando a energia vital dela. No final desse arco de mortes, a Ahsoka literalmente morre e a filha, que é o lado da luz, se sacrifica para que a Ahsoka volte à vida. Então o Anakin ajoelha no meio das duas, faz uma transferência de energia e a filha transfere sua energia vital para a Ahsoka. Então a Ahsoka volta com a energia desse ser que é totalmente do lado da luz dentro dela. E a corujinha, a Morai, a corujinha que aparece nesse episódio, é a coruja da filha, que fica acompanhando a Ahsoka. Os deuses mortes e a própria Morai, lá em Rebels, eles aparecem num arco crucial, que é o arco do mundo entre mundos. Lá em Rebels, quando o Ezra vai entrar no mundo entre mundos, eles descobrem que embaixo do templo Jedi de Lothal tem uma pintura dos deuses mortes, e essa pintura é justamente a entrada, né? Tem que se conectar com ela usando a força, tal, a pintura se mexe, e o Ezra consegue entrar no mundo entre mundos, e quando ele tá lá, vamos lembrar sempre, o mundo entre mundos é um lugar totalmente da força, é talvez a personificação, com aspas, da força num lugar, e é onde passado, presente e futuro estão acontecendo ao mesmo tempo. Então é um lugar todo estrelado, cheio de linhas e cheio de portais. Esses portais mostram momentos muito importantes, ecoam momentos importantes para a galáxia, e quando o Ezra tá andando lá, ele encontra o portal onde a Ahsoka está lutando contra o Vader, isso na 4ª temporada de Rebels, né? A Ahsoka lutou contra o Vader na 2ª temporada de Rebels, e o Ezra puxa a Ahsoka para dentro do mundo entre mundos. Quem está indicando o portal onde a Ahsoka está é a Morai. Então, a Morai e monumentos, estátuas e pinturas dos mortes está totalmente ligado ao mundo entre mundos, que é o mesmo lugar onde a Ahsoka enfrentou Anakin Skywalker. Então, o que quer que o Baylan esteja procurando está ligado com os mortes e provavelmente é o mundo entre mundos. Eu penso muito assim, tipo, narrativamente falando, vamos pensar com a cabeça de fora, assim, de produção, vamos pensar em roteiro. Quais são os jeitos que nós sabemos, eles podem inventar outros, né, mas que nós sabemos até agora, de sair de Perídia? Temos as baleias, que elas fazem a migração pra Perídia e voltam pra galáxia normal, mas a gente não sabe quanto tempo isso demora, porque, mano, são baleias do espaço. Esses bichos podem viver, sei lá, 1000 anos, 800 anos, sei lá. As baleias levaram a Ahsoka porque a Ahsoka pediu, mas agora, tipo, não tem baleia ali pra Ahsoka pedir. Então elas têm que esperar a migração, porque não sabemos quanto tempo isso leva, e a segunda opção é o mundo entre mundos, porque o mundo entre mundos é um lugar de espaço
tempo. Então não dá só pra alterar o tempo, dá pra você viajar entre espaços. O que seria uma ótima desculpa pra sair de Perídia e voltar pra galáxia normal pelo mundo entre mundos. E se a Morai tá ali falando com a Ahsoka, é porque, bom, deve ter algum portal do mundo entre mundos por perto, porque é isso que ela fez lá em Rebels pro Ezra. Então eu acho que para uma segunda temporada, tudo isso tá meio que circundando que o Baylan está procurando o mundo entre mundos, alguma coisa assim, ou até os próprios Mortes, o que eu acho uma doideira. Mano, se trouxer os Mortes de volta, porque eles sumiram lá em Clone Wars, depois só vimos menções e pinturas. Será que eles vão aparecer personificados? Vai ter tipo o pai, o filho, a filha, e é isso que o Baylan tá procurando? Tipo, o filho tá chamando o Baylan e a filha, personificada na Morai ali, sei lá, tá chamando a Ahsoka pra lutar contra o Baylan. Faz sentido, acho too much, mas faz sentido. O conceito dos Mortes, sendo bem sincero aqui com vocês, é um conceito criado pelo George Lucas, que o Filoni colocou ali em Clone Wars junto com o George Lucas, e o Filoni gosta muito desse conceito, tanto que ele trouxe pra Rebels e agora trouxe pra Ahsoka. Particularmente eu entendo o apelo, entendo a simbologia, mas eu tenho certas travas com deuses em Star Wars, entende? Eu acho que a própria força já meio que personifica isso, não é uma coisa que me agrada. Também não é uma coisa que, nossa, isso aqui vai destruir tudo pra mim, como uma galera inflada age por aí, que se me desagrada já destruiu tudo pra mim. Não, é só tipo, beleza, pode ser os Mortos, tranquilamente. Pra mim ainda acho que é too much, pra uma série regular, live action tal, que todo mundo vai assistir. Não é Clone Wars, que é uma coisa muito mais específica, apesar de que a série Ahsoka terminou se mostrando inteiramente dependente de Rebels e de Clone Wars, porque não explicou quase nada. Tem que assistir Clone Wars ou Rebels ou acompanhar aqui o canal Norte Domingues para você estar atento aos detalhes, às conexões das histórias, tá? Os complementos que são essenciais, mas também, tipo, se for os Mortos mesmo, se aparecer personificado lá o velhinho barbudo, o filho careca com as manchas vermelhas, pá, eu super compro a ideia. Mas tem uma questão do Baylan sobre histórias antigas que me fazem acreditar que é o mundo entre mundos. Eu mostrei isso numa live, vou mostrar aqui de novo num review. Porque o Baylan, ele fala que Perídia era uma história da carochinha que eles contavam pros Younglings e que, bom, se tornou real. Uma coisa que foi bem usada no cânone lá no Ascensão Skywalker, não, eu não gosto da Ascensão Skywalker, mas tem uns elementos que eles colocam lá e o universo expandido tá tratando de uma maneira legal, é essa questão da Ordem Jedi esquecer muita coisa ou deixar muita informação de lado, informação antiga, coisas que foram se perdendo com o tempo. Afinal, a Ordem Jedi tem 25 mil anos. Imagina quanta informação, quanta coisa não se perdeu. Porque os livros que a Rey pega lá do Luke são os livros sagrados, né? Os textos sagrados do Jedi. E eles são em livros mesmo, papel mesmo, pá. Ali tinha muita informação que não tinha nos Holocrons Jedi, por exemplo. Informação antiga da origem da Ordem Jedi, dos primeiros Jedi. E justamente nesses livros tem informações sobre o mundo entre mundos. Nada muito aprofundado, quer ver, ó? Peraí, deixa eu pegar. Aqui, ó, esse aqui é o guia visual do Ascensão Skywalker, né? Tem uma parte aqui onde eles falam sobre os textos sagrados, né? Que a Rey pegou do Luke lá e ela tá estudando eles, né? Muito provavelmente ela vai construir a nova Ordem Jedi se baseando nesses textos sagrados, trazendo ali a Ordem Jedi mais raiz. Aqui, ó. Esse livro aqui, ó, por exemplo. Olha aqui. Aqui nesse textinho aqui onde tá o meu dedo, aqui ó, tô apontando pra vocês, eles falam sobre, tipo, informações sobre um mundo entre mundos. Ó, World Between Worlds, ou Vergence Scudder, ou Teorema Chen World. Então, tipo, os Jedi antigos estavam estudando o mundo entre mundos, entende? E isso acabou se perdendo com o tempo. Ó, vou até mostrar mais pertinho aqui pra vocês. E esse livro está com a Rey. Ou seja, assim como Perídia se tornou algo, tipo, uma lenda, uma historinha, o mundo entre mundos pode ter se tornado também, e o Baylan descobriu isso em histórias antigas que os Jedi contavam, como faz de conta. Eu acho que tá tudo se desenhando pra isso, e o próprio cânone confirma pra gente que os Jedi já tinham descoberto isso. A gente não sabe exatamente se algum Jedi foi pra lá, ou se os Jedi antigos só estudaram e chegaram nessa hipótese de alguma maneira, mas a Rey tem esse livro que fala sobre isso. Então, bom, a Rey deve saber do mundo entre mundos, e vai provavelmente usar esses textos para a sua nova Ordem Jedi. Mas o que eu tô querendo dizer é, essa questão dos Mortes, do mundo entre mundos, é algo que os Jedi, bom, tinha desenhos Mortes embaixo de um templo Jedi em Lothal. Então os Jedi em algum momento da sua história já cruzaram com conhecimentos dessas entidades, algo do tipo que foi se perdendo com o tempo. Então eu acho que o Baylan tá seguindo por essa linha, mas não podemos confirmar nada. Então o que temos em aberto é o que o Baylan tá procurando,
como a Ahsoka e a Sabine vão sair dali, o que a Shin vai fazer, a Shin vai ficar ali com os bandidos, muita coisa ficou em aberta para uma possível segunda temporada que, bom, vai vir em algum momento. E cara, infelizmente vai ter que rolar um recast do Ray Stevenson, né, do Baylan, vão ter que chamar outro ator para fazer, porque o ator faleceu agora em 2023, um pouquinho antes de estrear a série Ahsoka. Então, tipo, vai ter que rolar recast, não tem o que fazer. É complicado. Lembrando que já está confirmado um filme do Filoni, dirigido pelo Filoni, que vai ser a junção de tudo isso, de Ahsoka, de Mandalorian. Não sabemos a data certa, mas a Lucasfilm anunciou que os próximos filmes deles para o cinema vão começar a sair a partir ali do meio de 2026. Estamos falando especificamente de maio de 2026. Outro filme foi anunciado em dezembro de 2026. E a última data também em dezembro, só que de 2027. Então, bom, será que a Ahsoka vai ficar em Perídia até o filme? Será que vai ter uma segunda temporada antes? Muita coisa em aberto, mas assim, bem provável que tenha assim uma segunda temporada. Não sei o que vocês acham, comenta aí embaixo. Agora é a vez de vocês, eu falei pra caramba aqui, tô até meio rouco, mas foi um final de temporada muito interessante, muito empolgante, que resolve coisas, deixa outras em aberto para trazer aí numa segunda temporada que eles não vão me enrolar, isso vai ser anunciado a qualquer momento, fiquem atentos nas minhas redes sociais e aqui na aba comunidade também, que assim que anunciar a segunda temporada de Ahsoka, eu vou avisar vocês. Antes de encerrar, pô, como que eu esqueci disso? Minha cabeça tá maluca com esse final, parça. O Thrawn tenta entrar na mente da Ahsoka de novo falando sobre Anakin Skywalker. Eu ainda não te conheço pessoalmente, porque em Rebels eles não se encontram mesmo, né? A Ahsoka some e volta no final da quarta temporada, então ela não vê o Thrawn mesmo, eles não se encontram. E nos livros, no livro Thrawn Alliance, que é quando o Thrawn tem uma missão com o Anakin e também com o Vader durante o período imperial, né? Anakin durante as Guerras Clônicas. O Anakin das Guerras Clônicas não tá com a Ahsoka, ele vai numa missão pra salvar a Padmé, que foi sequestrada pelos separatistas, só que ele vai debaixo dos panos, sem ninguém saber. E ele tenta usar isso contra a Ahsoka, ele fala, eu conheço as suas habilidades, as suas táticas, porque são parecidas com a do seu mestre, mas o quão parecida com o seu mestre você é? Jogando na cara dela aquilo que a gente viu o Baylan jogar também. Tipo, se o mestre foi pro lado sombrio. E aí? O quão parecida você é com ele? A nossa sorte, a sorte da Ahsoka também, é que ela já lidou com essa questão. O Baylan já jogou isso na cara dela e ela já se resolveu com o Anakin. Mas o Thrawn joga sujo. Isso ele jogou sujíssimo mesmo. Você pode cair pro lado sombrio como seu mestre caiu. E é interessante ele usar essa questão de habilidades, porque no livro Thrawn Alliance, ele reconhece que Anakin é Vader, porque ele viu Anakin lutando, ele fala, bom, eu já vi esse padrão aí. O Thrawn é muito inteligente, né? Um estrategista. E ele nota, ele fala, bom, esse cara é Anakin, cara. Eu já lutei com esse cara. Ele não conta pro Vader que ele sabe, mas ele reconhece justamente pela movimentação, pela habilidade, pelas estratégias. Então é interessante ele reconhecer o Anakin, mesmo ele já sabendo que a Ahsoka é padawan do Anakin, mas ele reconhecer que a Ahsoka luta e age e pensa bem parecido com o seu mestre. Mestre esse que aparece como um fantasminha da força no final, olha só que interessante. É bem legal ele aparecendo ali, trazendo essa esperança, porque Anakin está de olho, a Ahsoka viu que ele está de olho, e Anakin ali se personificou como um fantasma da força para sua ex-padawan, mostrando que nem tudo está perdido, ainda há esperança para os nossos rebeldes saírem de Perídia e agora tem que lidar com o Thrawn. Agora sim, comenta aí embaixo o que você achou do episódio 8, você curtiu, você não curtiu, vai ter mais ligação com mortes, vai ficar só nas tatuazonas mesmo, é mundo entre mundos, é Abeloth. Abeloth é um conceito bem bizarro, né? Nossa, se for Abeloth mesmo, é um bagulho... A Abeloth foi apresentada nos livros do Legends, e como a gente comentou aqui, né, tem o pai, o filho e a filha. A Abeloth seria tipo a mãe que se corrompeu pro lado sombrio, buscando imortalidade, e aí virou um ser de caos, foi banida pelos mortes. É tipo a personificação do caos do lado sombrio da força, e o Luke enfrenta esse ser lá no Legends. E eu ainda acho um conceito assim... o exagero do exagero do exagero. Provavelmente vai ficar no mundo entre mundos, mas se for a Abeloth também, mano, que seja um bichão gigante com a boca aberta, cheia de tentáculo. Se for fazer um negócio, faça um negócio absurdamente gigante. O que vocês acharam do episódio? Então, comenta aí embaixo. Bom, gente, muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Muito obrigado pra você que acompanhou cada review aqui no canal. Como eu falei, a grande graça pra mim é que a gente vai comentando os episódios semanalmente. A gente tá na mesma linha de raciocínio, comentando cada teoria, comentando cada nova informação que os episódios vão trazendo. O grande barato pra mim de fazer as reviews é que nós estamos acompanhando juntos. E, cara, Star Wars é isso, é união, é tipo uma fantasia que traz união, que traz debate,
é bem interessante, eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito não só da série, como também de acompanhar aqui com vocês e fazer os vídeos reviews e também as lives. Não esquece que se você está assistindo esse vídeo no dia do lançamento, amanhã tem live 7 horas da noite, e se você está assistindo no futuro, a live já está salva aqui no canal bonitinho. Muito obrigado para você que acompanhou as reviews aqui no canal, eu agradeço muito, muito mesmo, muito obrigado por vir prestigiar o trampo. Vai sair um vídeo ainda essa semana ou semana que vem sobre as séries que estão por vir, porque, mano, tem muita coisa pra sair. Tipo, a gente tá em outubro, daqui poucos meses já tem coisas previstas. Então, mano, se liga que vai sair esse vídeo aí pra gente comentar o que está por vir. Mais uma vez eu agradeço muito pra você que ficou até o final do vídeo e acompanhou todas as reviews, todas as lives e todos os vídeos de expansão. E se inscreve porque a gente faz isso em toda a série de Star Wars, não só a série live action, como também série animada, tá bom? Se você achou o vídeo pelo menos interessante, por favor, deixa o like, tá? Fortalece muito, muito meu trampo. Redes sociais eu vou deixar aqui na tela. Meu link de afiliado lá na Amazon vou deixar aqui na descrição. Se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, entra pelo meu link, aí você compra lá o que você quiser comprar. Assim vem uma porcentagemzinha pra mim que me ajuda a manter o canal financeiramente falando. Eu me despeço, acabamos mais uma série, acabamos Ahsoka. Muito obrigado mais uma vez, valeu e tchau!